Queridos, graça e paz, vamos dar início a mais um culto de adoração ao nosso Deus. Vamos pedir que Deus fale aos nossos corações, para que a gente possa sair daqui um pouco mais parecido com o caráter de Cristo Jesus. Nós vamos orar, vou pedir à irmã Fernanda, nos eleve a Deus em oração. Senhor nosso Deus, nós chegamos na Tua presença, Pai, para agradecer pela nossa saúde, agradecer por estarmos aqui nesse momento. Queremos pedir, Pai, pelas pessoas que não estão aqui, as que estão assistindo de casa, que o Senhor derrame Seu Espírito Santo a cada uma delas. Pedimos, Pai, que o Senhor dê sabedoria para o pastor, para que ele consiga explanar o que ele veio para falar. Pedimos saúde para ele, Pai, pois sabemos que ele está com dor hoje e mesmo assim ele está aqui. Nós queremos agradecer, Pai, pela nossa vida, agradecer pela nossa saúde, agradecer pela nossa paz, agradecer por estarmos aqui entre irmãos. Nós pedimos tudo isso, Pai, e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Queridos, queria convidar os irmãos a fazermos a leitura responsiva do trecho bíblico do Salmo número 46. Os irmãos que puderem, queria convidar a ficarem em pé para fazermos essa leitura de forma responsiva. O texto bíblico diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estabelecedores na terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém, queridos? Queria convidar os irmãos agora a louvarmos a Deus com alegria de coração. Esse salmo diz que o Senhor é o Senhor de toda a terra, e nós vamos também cantar sobre isso. Sobre toda a terra, Ele é um rei, mas Ele também é um rei sobre os nossos desejos, sobre os nossos planos também. Se o Senhor está reinando sobre os seus planos, sobre os seus desejos, sobre os seus anseios, suas súplicas, não há coisa melhor nessa vida. Ele é o nosso Senhor. Vamos cantar isso? Vocês podem bater palmas, não tem problema. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder
escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim. Isso é muito sério. Peça para o Senhor reinar sobre a sua vida. Vamos lá? Sobre o meu pensar. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vamos cantar mais uma vez sobre o meu pensar. Agora deixa a igreja cantar. Vamos lá? Sobre o meu pensar. Vamos lá, igreja. Sobre a beleza que há em ti, para mim. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Para, para, parará. A gente louva o Senhor com parará também, né? Amém? Se você veio preparado para entregar seu dízimo, sua oferta, essa canção diz assim que eu quero me entregar, eu quero me derramar. Eu vim aqui hoje para dizer que eu te amo. Eu vim aqui para dizer que eu preciso do Senhor. Enquanto você traz o seu dízimo e a sua oferta, você lembra que não é só dinheiro. Deus está afim de ver você derramado no trono dEle, aos pés dEle, no altar dEle. Enquanto a gente canta essa canção, você pode trazer o seu dízimo e a sua oferta, celebrando ao Senhor em adoração. Vamos lá. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Vamos cantar mais uma vez. Pense na letra dessa canção. Eis-me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor
você no calor, no calor deste lugar, eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é me derramar, dizer que te amo, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que sou amado. Senhor, nós nos derramamos perante o Senhor, entregando nossos dízimos e ofertas como prova de adoração, Senhor, de gratidão, Senhor. Mas queremos também, ó Pai, a cada dia derramar nas nossas vidas no Teu altar. Fala conosco, Senhor, nesta noite, através da Tua palavra, através do Teu servo, inspirado pelo Teu Santo Espírito, ó Pai. Que ela ache caminho, ó Pai, que ela ache terreno fértil para transformar e moldar as nossas vidas a partir do modelo que é o Teu Filho amado Jesus Cristo. No nome de quem nós oramos e no poder do Teu Santo Espírito. Amém. Boa noite, irmãos. Nós vamos ter o nosso período de oração agora. Inclusive vamos orar pelo pastor, está com dores de idade aí, eu acho. Vamos orar por ele, para que ele se recupere, e daqui a pouco ele vem para o estúdio de Romanos. Se ele não puder vir, o irmão Guilherme já está aqui em cima. Ele está aí. Irmão Guilherme. O texto que o pastor leu no início do culto é realmente confortante, não é? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o salmista descreve uma situação lá que, ainda que acontecesse, nós temos Deus como nosso refúgio e fortaleza. E ele diz no versículo 10, tem hora que não tem nada mais confortante do que aquele versículo 10, né? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nós vamos demonstrar que cremos nisso agora, tendo nosso tempo de oração. Nós vamos descansar no Senhor depois de colocarmos no altar dele os nossos pedidos de oração. Alguém tem algum pedido que gostaria que nós lembrássemos de uma forma especial? Tem alguém, pastor? Pastora de Itajubá, filha de Itajubá, pastor Alex, tem uma filha de 8 anos, e ela está com um problema sério de visão. E pior que não chega um diagnóstico. Então amanhã ele vai para Belo Horizonte e mandou mensagem de que ele estivesse orando pela filha dele, de 8 anos. O senhor lembra o nome dela? Filha do pastor Alex, né? Ele esteve aqui esses dias? É um que... Não. Tá bom. Filha do pastor Alex, vamos orar por ela. 8 anos de idade, né? Com esse problema sério nas vistas. Bárbara. Ela está com o pai dela com 1 ano, esperando o transplante de pulmão. E fez agora, só que agora à tarde eu liguei para ela para saber como que tinha sido. Ela falou comigo, amiga, Deus está levando meu pai. Que coisa. Começou a cair os sinais. E aí eu nem continuei conversando, só falei para ela que ia estar orando. Eu acredito que deve estar orar por essa Auriane, né? Está 1 ano esperando e agora. Tá bom. Vamos lembrar do pai da Auriane, né? Irmão Guilherme? Sr. Marcelo, a Simone, pela qual nós oramos aqui, eu recebi uma mensagem ontem do Bruno, ela já está em casa, Olha que 100% recuperada, Glória a voltando às Deus. suas atividades, Graças a Deus. depois de uma coisa muito grave. E ela agradeceu muito as orações da nossa Amém. igreja, ela é até de outra fé, mas ela disse que um dia queria até conversar com a gente. Filha do mesmo pai, né, irmão? É a filha do mesmo pai. E ela agradeceu muito, 100% recuperada.
Graças a Deus, que bênção, né? Oramos mesmo pela Simone. Mais alguém? Pois não, irmã Vanessa. Ah, tá. Como que é o nome dele? Valdir. É Valdir pai, Valdir filho lá. Tá bom. Tá bom, vamos orar. Claro. Tá bom. Mais alguém? Algum pedido? Então vamos fechar os olhos, curvar as cabeças. Tente lembrar aí desses pedidos que foram feitos e colocá-los na presença de Deus. Vamos orar nominalmente por cada um deles. E aí depois de alguns momentos de oração silenciosa, eu vou terminar o nosso período de oração orando em voz alta. Senhor nosso Deus e Pai, nós estamos colocando no Teu altar esses pedidos que foram feitos. Oramos pela vida do pastor, que o Senhor possa lhe dar saúde, condições físicas hoje à noite, meu Pai, de expor a Tua palavra e com sabedoria, como sempre tem feito, usado pelo Senhor para ser uma bênção nas nossas vidas. Abençoe a filha do pastor Alex. Senhor, coloca um bom médico para cuidar dela quando eles estiverem em Belo Horizonte. Guia todas as coisas e cura, meu Pai, essa enfermidade dela. Abençoe o pai da Auriane. O Senhor sabe a situação que ele está nesse momento. Oramos por ela, pela mãe, por todos os familiares e principalmente pelo próprio pai. Que o Senhor cumpra na vida dele a tua perfeita vontade. Oramos pelo seu Valdir, que o Senhor possa transformar a vida dele, libertá-lo desse vício, salvando a sua alma. Usa, meu Pai, a família que já conhece Jesus, para conduzi-lo aos pés de Cristo. Abençoe sua esposa, toda a família, meu Pai, que aquela alma possa render-se aos pés de Jesus. Obrigado pela recuperação da Simone, como o Senhor é maravilhoso, e ainda sem merecimento algum da nossa parte, o Senhor ouve as nossas orações, e tem restaurado completamente a saúde dela. Nós te louvamos, meu Pai, e oramos que continue abençoando a vida dela, do esposo, toda a família, e que eles tenham essa gratidão, meu Pai, de uma forma assim, cada vez maior, alcançando outras vidas através do testemunho dela. Senhor, quando nós oramos, é porque nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, porque Tu és Deus. E quando colocamos no Teu altar cada um dos pedidos, nós vamos descansar no Senhor. Pedimos que nos ajude, meu Pai, em nossa ansiedade, para que nós possamos, ao lançarmos tudo sobre Jesus, descansarmos no Senhor. Abençoe a nossa igreja, obrigado pelos irmãos que estão presentes. Pedimos que todos nós saiamos daqui edificados, aqueles que estão assistindo via internet, que a Tua palavra possa alcançar também o coração de todos. Os que não podem participar nessa noite de forma alguma, Tu sabes o motivo, oramos por cada um deles, que a Tua bênção também esteja sobre os Teus filhos. Usa o pastor nesse momento, dando-lhe sabedoria, e que a Tua palavra possa achar lugar em nossos corações. É a nossa oração, oramos agradecidos em nome de Jesus, amém, Pai. Pastor, vai dar, pastor? Muito bem. Não precisa não, eu acho que eu dou conta. Se eu pisar, eu grito.
tá fácil de gritar aqui hoje. A gente sabe, mas parece que a gente não acredita que tem 54 anos. Fui jogar bola segunda-feira. O preço foi caríssimo. Muito bem. Queridos, nós vamos continuar nosso estudo sobre Romanos. Nós vamos ficar mais de 2 meses no capítulo 8, que é, sem dúvida nenhuma, o capítulo central da manifestação de Deus para a vida da igreja. Muitos imputam ao capítulo 8º, o capítulo mais importante da palavra de Deus. Tal a densidade, tal o conteúdo. Tanto é, semana passada, nós tivemos condições de estudar apenas 2 versículos, né? Que foram o 28 e o 29. Eu vou pegar do 28 para ajudar no contexto, para a gente entrar no 30, onde nós vamos começar hoje. Sabemos que Deus age, e a gente viu o contexto desse agir de Deus, que em todas as coisas para o bem. E esse todas as coisas para o bem está relacionado na redenção da humanidade. A gente viu isso a partir do contexto do capítulo 8º. Daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Nós vimos de forma cuidadosa a questão do propósito de Deus. Esse propósito aqui no grego está relacionado a desejo. Nós vimos lá 1 Timóteo 2,4 e outros textos, né? Versículo 29, que está: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós vimos aqui que o objetivo de Deus, então, é restaurar o reino dele aqui na terra a partir de Cristo Jesus, e que o nosso propósito é sermos cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Inclusive, daí que vem o slogan da igreja, né? Cristo, nosso alvo. Né? Vimos a questão de primogênito, que não é primeiro, é que é honra. Entramos em vários detalhes aqui. Vamos ver então o versículo 30. Essa parte do 30 até o 39, a gente pode chamar do hino de plena confiança do cristão. Aqui o texto que nós, com a graça de Deus, nós vamos até o verso 39, nos dá 5 motivos para que a gente, enquanto cristão, não tema o passado, não tema o presente, não tema o futuro. O porquê disso? Porque Deus é por nós. Nós vamos ver. Cristo, segundo motivo, Cristo morreu por nós. Terceiro motivo, explicitado nesse texto, Deus nos justifica. Nós estudamos justificação, que foi explicitada a partir do capítulo 5. Quarto motivo, Cristo intercede por nós. Quarto motivo. E quinto motivo, para que a gente tenha plena confiança, não temamos nem o nosso passado, nem o nosso presente, nem o nosso futuro, porque Cristo nos ama. Ok? São esses 5 tópicos que nós tentaremos ver hoje, que tem como introdução, então, o verso 30 desses 5 pontos de confiança, 5 princípios de confiança do cristão. O versículo 30 diz assim: e aos que predestinou, e nós não estamos fugindo do tema, muito pelo contrário, nossa proposta é estudar. Quem sugeriu a cadeira? Ô Mateus, eu vou aceitar a cadeira, está fisgando demais aqui, pega uma cadeira, por favor, essa aí, ó. Vocês vão me desculpar, mas eu vou sentar. Porque senão eu não consigo nem raciocinar. Pode ser essa mesmo.
irmãos, me perdoem, mas o negócio está feio. Que foi? Não, tá bom. Então, melhorou muito. Porque para a gente ficar em pé, parece que o peso, não que eu esteja gordo, né? Longe disso, nem idoso, né? Mas o peso aqui complicou. Estava falando. Não, pode deixar. Aqui tá bom. Obrigado, Mateuzinho. Nossa, que bagunça. Puxar o trem, molhei e foi tudo. É aqui mesmo. Nós não estamos fugindo do tema, não é essa a proposta, que eu acho que o cristão não deve fugir de tema nenhum, mostrado, ensinado na palavra de Deus. A gente tem que entender que a palavra de Deus nos dá larga margem para o livre-arbítrio e para a predestinação, são como dois lados de uma mesma moeda. A gente tem que entender qual que é o princípio que Deus nos predestinou, nos chamou, e qual o princípio desse livre-arbítrio. Todos fazem parte do que nós chamamos do processo soteriológico, ou seja, de resgate da humanidade, para que a gente atinja esse objetivo, né, de sermos conforme a imagem de Jesus Cristo. Esse é o objetivo de Deus, instaurar o reino dele aqui na terra, para que a gente seja conforme a imagem do seu Filho. Mas, especificamente, a predestinação, nós vamos estudar no capítulo 9, de forma que é o capítulo que se embasa toda a teoria calvinista, né, dos irmãos que advogam, né, que reivindicam, que defendem a doutrina. Eles embasam na sua esmagadora maioria no capítulo 9. Então, eu não quero exaurir o assunto agora, a partir de uma palavra só do texto, se eu vou ver isso com calma no capítulo 9, tá bom? Mas a gente tem que entender que, principalmente aqui, e especialmente aqui nesse contexto, esse predestinou, como vimos semana passada, está conforme a ideia de propósito. Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Tá? Para que Deus nos fez? Para que Deus nos criou? Para que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. A estes, então, que no versículo diz, a estes que predestinou, também chamou. Queria pedir à irmã André que colocasse para nós, 1 João 4,19. Queridos, nós temos condições de, por nós mesmos, amar alguém? Amar a Deus? Nós conseguimos amar a Deus por nós mesmos? Por que nós não conseguimos amar a Deus por nós mesmos? Porque nós estávamos o quê? Mortos, e mortos por causa do quê? Dos nossos pecados. Nós lembremos-nos de Romanos 3,23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6,23, que o salário do pecado é o quê? É a morte. Então, enquanto mortos espirituais, nós não conseguimos amar a Deus. Como é que nós amamos a Deus? Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É esse o intuito do chamado de Deus. O chamado de Deus àqueles que Ele tem o propósito de sermos conforme a imagem do seu Filho, é um chamado a partir do seu amor, que é expresso através do envio de Cristo Jesus. Então, olha só, não tem essa ideia, a gente deve também, né, deixar claro que nós não somos salvos por nossos méritos. Nós não somos salvos porque eu fui salvo porque eu busquei a Deus. Você não podia buscar a Deus, você estava morto. Como é que o morto busca alguma coisa? Você estava morto, condenado. Então, esta ação de resgate da humanidade é manifesta através do amor de Deus para com a criação que somos nós, que estávamos perdidos sem Cristo Jesus. Então, aos que predestinou, também chamou. Chamou através do seu amor, ok?
Aos que chamou também justificou, né? O texto clássico de justificação é Romanos 5:1, texto inclusive que teve profunda influência na reforma protestante, diz o seguinte: tendo sido, pois, o quê? Justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, a teoria ou o conceito de justificação é um conceito muito pouco conhecido pela Igreja de Jesus Cristo, infelizmente. Você fala assim, o que é ser justificado? A pessoa se embanana toda e não consegue. É como se a gente falasse assim, olha, Deus poderia, em Cristo Jesus, falar assim, olha, eu paguei o preço do seu pecado, agora você é neutro, você não é nem bom nem ruim, eu refiz você e você agora pode andar com suas próprias pernas. Deus não poderia fazer assim? Mas Ele fez isso? Não, Ele nos salvou em Cristo Jesus e colocou em nós o quê? A sua justiça. Ele nos justificou. Quer dizer, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse termo de justificação é como se Deus tivesse colocado a justiça dele sobre nós, através do sacrifício de Deus. Ou seja, nós não somos neutros diante de Deus. Nós somos considerados diante de Deus o quê? Justos. Por que somos considerados justos? Porque o preço do nosso pecado, o nosso pecado que nós já cometemos lá atrás, que infelizmente a gente muitas vezes ainda comete, e creiam, meus irmãos, daqueles que ainda iremos cometer, que nós não deveríamos cometer, todos eles foram pagos aonde? Na cruz do Calvário. Isso é justificação. Por isso que nós entendemos, nós defendemos como igreja de origem reformada, que o cristão não perde a salvação, porque a salvação é um processo de Deus para com o homem. Não é, Bárbara? Né? Então, se a gente pudesse perder a salvação, com quem estaria o controle da salvação? Comigo, né? Se eu perco a salvação, confesso o meu pecado, ganho minha salvação, peco de novo, perco, confesso, ganho. Esse processo infindável na vida de uma pessoa, porque a gente peca, como falamos domingo, no mínimo 3 vezes no dia, né? Dependendo das pessoas, né? Tem umas que são melhor nesse negócio aí, né? O Vitor diz que 3 é fichinha para ele, né, Vitor? Então, a gente estaria num processo de perda e ganho de salvação eterno. Nesse contexto, a salvação não é mais um presente de Deus para a humanidade, e sim um mérito humano. E a gente não tem respaldo bíblico nenhum para isso. Nenhuma vírgula. Muito pelo contrário. A palavra de Deus é clara em expressar que nós somos salvos pela graça. Por meio da fé, isso não vem de vós, né? Nós vamos ler esse texto daqui a pouquinho. Não vem de nós, é dom de Deus, é graça de Deus, é cuidado de Deus sobre a vida da Fernanda, do Mateus, da Bapinha, da Bia, de cada um de nós. Não é por nosso mérito. Então, vamos ver lá. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou, ou seja, imputou a sua justiça sobre nós. E aos que justificou, também glorificou. Esse processo de glorificação é algo que a igreja tem pouco discernimento também, porque é um processo que começa em nós agora, o processo de glorificação. Mas assim, como o processo de glorificação começa agora? Porque aqueles que são resgatados, aqueles que são salvos, aqueles que confessam Jesus como Salvador, começam um processo de santificação, ou deveriam começar, né? Um processo de santificação que nos conduz a sermos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o nosso processo de glorificação. Mas ele terá fim e será completado em um dia. Paulo, falando isso para a igreja em Corinto, nos diz em 1 Coríntios capítulo 15,
verso 42 a 44. Depois nós vamos pular para o 49. Presta bem atenção. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeável, perecível, ressuscita o quê? Imperecível. Olha o processo de glorificação. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado em corpo natural, ressuscita um corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. 49. Assim, como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também o quê? A imagem do homem celestial. Qual que é essa imagem, queridos, do homem celestial? Cristo Jesus, exatamente. Olha só, assim como tivemos a imagem do homem terreno, nós somos parecidos, né, com as nossas diferenças, mas nós temos a imagem do homem terreno, né, quer dizer, a gente pode fazer uma analogia aqui com o primeiro Adão, o segundo Adão, ou o último Adão, conforme alguns teólogos gostam de chamar, né, nós teremos também a imagem do homem celestial, que é Cristo Jesus. Lá em 1 João, né, capítulo 3, verso 2, João fala, eu não sei o que a gente vai ser. Uma coisa eu sei, a gente vai ser parecido com Cristo Jesus. Esse processo de glorificação termina nesse momento, onde quando Cristo retornar, voltar para buscar a sua igreja, esse processo então será completado sobre as nossas vidas. Certinho? Então, vejam só o processo. Aí a gente entende que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. É o processo de restauração. Esse texto é muito mal utilizado fora do contexto, como se Deus age para todas as coisas, Deus facilita a vida daqueles que acreditam no Senhor, né? Facilita, você tem privilégios, e temos mesmo privilégios quanto os filhos de Deus, mas não é que você não pode sofrer, você não pode ter problema. Se o cristão está em problema, o pessoal fala que você está em pecado, né? O próprio texto aqui para frente vai acabar com esse conceito, com essa teoria. Deus age em todas as coisas para que o fim dele, que é a nossa glorificação, para que a nossa humanidade seja plenamente restaurada em Cristo Jesus, seja completada. Versículo 31. Que diremos então diante destas coisas? Que coisas, queridos? Que diremos então diante dessas coisas? Que coisas? O projeto de Deus de restaurar o homem, ok? Então, o que diremos diante dessas coisas que Deus age para que a gente seja restaurado, seja feito semelhante a Cristo Jesus? Desta forma, a gente entende essa frase: se Deus é por nós, quem que está agindo em todas as coisas para que sejamos restaurados? É Deus. Quem será contra nós? Quem pode ser contra nós, queridos? Se Deus é por nós? É uma pergunta que a gente chama, na literatura, né, principalmente paulina, de pergunta retórica. Você já sabe a resposta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Qual que é a resposta certa? Ninguém. Ninguém pode ser contra nós se Deus é por nós. Aí ele fala o tamanho do projeto de Deus para com a humanidade. Olha só, o tamanho do amor de Deus. Aquele que não poupou seu próprio filho, versículo 32, André, perdão. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas fez o que, gente? O entregou por nós, por todos nós. Aí a gente vai entender que todos aqui está se referindo ao gênero humano. Propósito de Deus. Como não nos dará com ele? E de graça. Tem mérito humano? Tem mérito humano? Tem algo que a gente possa fazer que nos justifique? Não, eu sou bonzinho, eu entrego cesta básica, eu oro no milho, eu faço boa ação, eu atravesso a veinha no sinal, eu faço isso, faço aquilo outro, passo fio dental, escovo o dente. Não tem nada.
Nada que você possa fazer para que você seja merecedor de algo por parte de Deus. Muito pelo contrário, o que nós merecíamos por parte de Deus era o quê? A condenação, a morte espiritual, porque nós pecamos, nós escolhemos. A gente tem que entender, um dia assim, uma pessoa falou assim, mas Adão e Eva aprontaram lá, eu que pago o pato. Gente, se nós estivéssemos lá, se eu estivesse lá, eu comia o fruto todo e ainda pegava um machado para levar a árvore comigo. A realidade é essa. Nós estávamos sendo representados ali naquela escolha de Adão. O pecado habita em nós, como diz muito bem Paulo no capítulo anterior, no capítulo 7. O pecado que habita em nós, habita em mim. Miserável homem que sou. Muito bem. Então ele fala assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós. Olha só. Quem pode ser contra nós se Deus, em seu amor, entrega o seu Filho unigênito para que nós pudéssemos ter restaurado a nossa humanidade? Como não nos dará juntamente com Ele e de graça todas as coisas? Olha só, eu queria rever Efésios 2:8. Você pode colocar o 9 também, Andréia, para mim? Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. E Ele, não por obras, para que ninguém se glorie. Não existe mérito humano, meus irmãos, é graça de Deus. Graça de Deus é aquilo que recebemos que a gente não merecia. Eu não merecia receber a salvação. Eu não fiz nada por isso. Mas o amor de Deus é tão grande, e por isso Ele deve nos constranger, é que, mesmo nós não merecendo, por que quem pode fazer alguma coisa contra nós? Se Deus, o Criador do universo, entregou o seu Filho, como Ele não vai defender a gente? Como Ele vai fazer com que eu possa receber alguma acusação? Aí, versículo 33, Andréia. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Queridos, mais uma vez, quem faz acusação contra a gente? Quem que é o nosso acusador? Põe lá, Apocalipse 12:10. Apocalipse 12:10. Então, ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora quem, queridos? O acusador dos nossos irmãos. Acusador de quem? Da gente, que os acusa diante de Deus, dia e noite. Eu falo que o diabo pode ser acusado de tudo, menos de preguiçoso. Trabalha. O texto fala que ele trabalha quando? Dia e noite, nos acusando. Então, queridos, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? O problema, meus irmãos, que além de termos o diabo nos acusando, muitas das vezes não é só ele que nos acusa. Sabe quem nos acusa também? Nós mesmos. Isso mesmo, Douglinhas, menino bom esse, viu, rapaz? Melhor que 13º. Nós mesmos nos acusamos. Nós mesmos esquecemos do conceito de graça de Deus e falando assim: não, eu não sou mais merecedor do perdão de Deus, eu não sou merecedor de restauração, não, eu não. Nós mesmos nos acusando, toda vez que nós fazemos isso, nós estamos rasgando a palavra de Deus. Porque se houver alguém que aqui que é merecedor de algo, a graça de Deus não existe. Não, eu estou aqui como pastor dessa igreja por mérito meu. Eu tenho que rasgar a Bíblia. Agora, eu
eu não posso ser, eu não tenho dignidade diante de Deus porque eu fiz isso e você já se arrependeu, né? O problema é quando a pessoa está vivendo em pecado, é outro capítulo, né? Nós estamos falando da pessoa que se arrepende e ela não quer ser restaurada ou não aceita a restauração, ela está menosprezando a graça de Deus. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode? A nossa consciência pode nos acusar? Não pode. Por quê? Deus nos amou de tal forma que entregou o seu Filho. Como é que a sua consciência pode acusar? Como é que Satanás pode te acusar? E muitas vezes nós temos esse problema. Muito tempo atrás, eu dando um estudo sobre isso, eu não sei se na escola bíblica, eu não sei se você estava no dia, Guilherme, que eu pus um pedacinho de um filme chamado A Missão, onde Robert De Niro, ele era um traficante de escravos, fazia os índios escravos, e ele se converte, né, numa trama muito bonita, um filme muito lindo, com uma música maravilhosa, né, do Ennio Morricone, a trilha sonora. E a certa altura, quando ele vai para a missão dos jesuítas para viver lá, ele sai do Brasil até a tríplice fronteira, Brasil, Argentina e Paraguai, carregando um fardo pesadíssimo, e tem que subir uma cordilheira, uma montanha muito alta, e ele não consegue de jeito nenhum, e lá tinha todos os seus pecados, né? A armadura, a faca, a espada, tudo que ele usava para escravizar, ele carregava como forma de penitência, né? O contexto que eu acho lindo é que quando um padre, né, que até lá no filme está novinho, o Liam Nelson, né, vai lá e corta a corda que prendia, ele vai lá e volta e amarra. Só se permitiu ser perdoado quando um índio, que era alvo da escravidão dele, foi lá e cortou a corda que prendia, e ele se viu livre daquilo. Queridos, eu fico pensando quantas vezes nós carregamos um peso que nos atravanca, que nos impede de prosseguir, porque a gente não entende o conceito da graça. A gente acha que Deus nos perdoou, mas Ele não gosta mais da gente. Acha que Deus nos perdoou, mas eu não sou mais digno. Acha que Deus nos perdoou, mas não tem mais. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se você reconhece o seu pecado, aquele que é fiel e justo de nos purificar, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo de nos purificar o quê? De toda injustiça. Toda vez, meus irmãos, que nós olhamos para trás e aceitamos a acusação, é como se a gente não estivesse acreditando que Deus de fato nos perdoa e que a graça e a misericórdia dele atuam sobre as nossas vidas de forma constante. Graça e misericórdia. Esse discernimento faz toda a diferença na restauração do ser humano. Aí no versículo de 33, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Ele volta então lá atrás no tema, né? Ao que predestinou, chamou, aos que chamou, justificou. Não é mérito seu de não receber acusação. Você não recebe acusação porque você é justificado diante de Deus. A justiça de Cristo, quando Ele morreu na cruz e venceu a morte, Ele pôs sobre a vida da pessoa. Nós somos lavados com o sangue precioso de Jesus. A vitória dele sobre a morte foi a nossa vitória sobre o pecado. Mesmo, infelizmente, muitas vezes a gente pecando. Quem fará? A justiça de Deus está sobre minha vida. Como é que eu posso me acusar e aceitar a acusação do diabo? Isso não é desculpa para o pecado, viu, meus irmãos? Muito pelo contrário. Quanto mais entendemos essa doutrina, mais fugimos do pecado e queremos ser cada vez mais parecidos com o caráter de Cristo Jesus. Versículo 34. Quem os condenará?
Foi Cristo Jesus que morreu, e aí a gente entra naquele conceito, né? Das 5 pontos, né? Deus é por nós, Cristo morreu por nós, né? Agora, é Deus que nos justifica e Cristo intercede por nós, né? Então, sim, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de nós e intercede por nós. Gente, quem intercede por nós? Deus. Vejamos lá 1 João capítulo 2, verso 1 e 2. Meus filhinhos, eu acho fantástico esse texto, a forma joanina de chamar os irmãos em Cristo, né? Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se porém alguém pecar, temos o quê? Intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação. O que é a propiciação, meus irmãos? Quando o sumo sacerdote ia fazer o sacrifício anual do povo de Israel no Santo dos Santos, ele pegava o sangue de um cordeiro, né, imolado, e aspergia sobre a tampa do propiciatório da Arca da Aliança. Então, a tampa chamava propiciatório. Então, aquele ato era a propiciação pelo pecado. Olha que interessante. Jesus Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Nós não precisamos mais sacrifício de cordeiro, porque Jesus Cristo foi o sumo cordeiro. João, quando viu Jesus Cristo, falou: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Quer dizer, o sacrifício de Jesus na cruz, ele é capaz de resgatar o pecado de quem? De toda a humanidade. Olha lá. Mas ele é suficiente para quem? Ele é eficaz para quem? Para quem? Para quem confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Está vendo? Por isso que a gente não segue o monergismo. A gente segue o sinergismo, a Igreja Batista. Há uma sinergia, o processo se inicia com Deus, mas há uma sinergia, como uma rua de mão dupla. É Deus que vai em nossa direção e nós, né, tomamos a atitude de não rejeitar essa oportunidade que Deus nos dá. Isso aí é o conceito de sinergismo, tá ok? Continuando, versículo 34. Quem nos condenará? Hebreus 7, 25. Hebreus 7, 25. Portanto, ele é capaz de salvar quantas vezes? De que forma? Definitivamente, meus irmãos. Tem alguma dúvida para os irmãos agora? É definitivo. Não é enquanto eu não fizer isso ou fizer aquilo. Ele é capaz de salvar de que forma? Definitivamente aqueles que por meio dele se aproximam de Deus, pois vive para sempre, para fazer o que por nós, meus irmãos? Para interceder. Jesus é o nosso intercessor. Mas a gente tem que entender que hoje é nosso intercessor. Amanhã, quando ele voltar, ele será o quê? Nosso juiz. Muito bem. Então, voltando lá para o 34, Andréia. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou. A vitória da morte de Cristo, ela é parte fundamental do conceito de salvação. Se Jesus tivesse morrido, não tivesse ressuscitado, a gente era mais uma religião. A gente era mais alguém aí que acredita num conjunto de dogmas para a restauração da vida. Não. Jesus Cristo venceu a morte. O túmulo está vazio. Ele morreu e ressuscitou. Está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo?
O que pode nos separar? Está vendo que é pergunta retórica? Diante disso tudo, se Deus enviou seu Filho, se Cristo morreu, ressuscitou, quem pode nos separar da morte? Será, aí, como se Paulo estivesse fazendo quase um trocadilho. Será a tribulação? Tribulação pode te separar do amor de Cristo? Será a angústia? Será a perseguição ou fome? Escrito no Salmo 44, 22. Contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Agora põe o 36, filha. O 36 do capítulo 8. Olha como é que é a transcrição do Salmo 44. 8:36. Romanos 8:36. Como está escrito, por amor a ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Está vendo? É o famoso Ctrl+C, Ctrl+V que Paulo fez. Se tivesse na época, né, era uma beleza, né, mas não tinha não, né? Então, ele está transcrevendo o Salmo, um Salmo dos Coraitas, tá? Um Salmo lindíssimo. Depois leia o Salmo 44, muito bonito. Versículo 37. Então, Cristo nos ama, né? Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Outro verso, meus irmãos, que fora do contexto o pessoal faz um negócio aí que é brincadeira. Que tira esse verso dentro desse contexto. Qual que é um contexto? Mas em todas essas coisas, que são todas essas coisas? Aquele que acabou de citar, concorda comigo? O que é? Tribulação, exatamente, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada, como está escrito, em ti enfrentamos a morte todo dia. Diante de todas essas coisas, somos mais que vencedores. O pessoal fala, ele usa esse versículo dentro desse contexto. Meus irmãos, eu deixo de falar, uma coisa que deve entristecer muito o coração de Deus é quando vê um cara que se chama cristão e usa um texto fora do contexto. Eu acho que isso é coisa abominável para o Senhor, porque isso aqui nós cremos sendo palavra de Deus, não é brincadeira. A pessoa pega o texto e tira do contexto e faz um rebu tremendo com este texto. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores. Então você não pode ser desempregado, você não pode ser aquilo, você não pode pagar aluguel, você tem que ser próximo, Onde que está escrito isso na Bíblia, meus queridos? Muito pelo contrário, o texto está falando justamente o contrário. O que me incomoda é que o texto não dá margem para isso, ele é justamente o contrário. O cristão não pode ser separado do amor de Deus, mesmo que ele passe fome, nudez, espada, tribulação, perseguição, nada disso pode. E ele não satisfeito, parece que ele estava antevendo o que ia acontecer nos tempos de hoje, ele continua no verso 38, quer dizer, então o anterior e o sucessor, e o posterior, fala o seguinte, versículo 38, pois estou convencido, como quem diz, presta atenção, fica atento, que nem morte, nem vida, e olha só, meus irmãos, que Paulo faz aqui um jogo de contraste, como se fosse uma ponta com outra ponta, presta atenção, pois estou convencido numa ponta, a morte, o contrário de morte é o quê? Vida, que nem anjos, qual é o contrário de anjos? Demônios, nem o presente, qual que é o oposto aí da ideia de presente? O futuro, nem quaisquer poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Esse texto, então, se algum dia você tiver dúvida sobre a sua salvação, saiba que ele é a segurança de que o cristão não pode perder a salvação. Por quê? Deus é por nós. Cristo morreu por nós. É Deus que nos justifica. Cristo intercede por nós. Cristo nos ama. Então nada
nada, nem mesmo nós mesmos, né, pode nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Aquele que é filho de Deus é selado com o quê? Com o Espírito Santo. Ele é a garantia dada por Deus de que seremos glorificados um dia e seremos então semelhantes ao caráter de Cristo Jesus e o veremos como Ele é. Então, queridos, o capítulo 8 é o capítulo maravilhoso, dos mais importantes da palavra de Deus, que nos ensina sobre a graça de Deus, que nos ensina o amor dEle, a importância de entendermos que quanto mais queremos ser parecidos com Cristo, mais negamos a nós mesmos e abandonamos aquilo que desagrada a Deus. A graça de Deus não é desculpa para o pecado, muito pelo contrário, a graça de Deus deveria nos constranger a vivermos uma vida de santidade. Amém? Os irmãos me desculpem aí o jeito hoje, mas o negócio aqui não está muito bom não. Vamos orar para encerrar? Eterno e soberano Deus, nós louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor o privilégio de estarmos aqui, agradecemos ao Senhor porque o Senhor é bom, Sua misericórdia dura para sempre, Teu amor é algo que a gente não consegue entender, ó Pai.